Estamos começando mais uma aula, mais uma live aqui no meu Instagram. Muito bem. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Daniel, Mai, Edian, Micro. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, reabilitação pós-artroplastia total de quadril. Artroplastia total de quadril. ATQ. Como que a gente faz esse processo de reabilitação passo a passo? Lógico que é através de exercícios. Eu até posso comentar alguma técnica complementar aqui, mas não tem. Carro-chefe, exercício, e logicamente você já sabe disso, com a maioria das condições, né? Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Clica aí no coraçãozinho, dá curtida para o Instagram impulsionar essa live, clica no aviãozinho, chama os amigos para participar. Estou gripado, garganta ruim, sem voz, mas estou aqui com o meu compromisso com vocês toda segunda-feira às 8h30 da noite com mais uma aula, mais uma live para passar conteúdo gratuito para vocês melhorarem as suas atuações profissionais, conseguirem mais resultados, ok? São essas aulas que a gente consegue o meu objetivo, né, o meu propósito, transformar a profissão. Quem me acompanha viu aí nos stories, final de semana, compartilhei ali uma mensagem de um seguidor aqui, né, falando que faz fisioterapia no Rio de Janeiro, uma faculdade lá do Rio, e que uma professora usou um vídeo meu para ensiná-los como fazer o step down test, né? Olha que bacana isso. A professora usou um vídeo meu. É muito legal, muito gratificante, né, pra gente, é por isso que eu tô aqui todas as segundas-feiras passando conteúdo para vocês fazerem o melhor que vocês podem, para os seus clientes ficarem muito satisfeitos. Dessa forma a profissão sobe de nível, a população entende que sim, geramos resultados, que sim, somos indispensáveis, e aí todo mundo vai ter melhores empregos, vai poder cobrar mais e etc. Só que para isso você tem que gerar resultado. Para gerar resultado você tem que ter conhecimento. Então, pessoal, hoje é pós-operatório de ATQ. Então, quem chegou depois, hoje vai ser um protocolo, não, é a reabilitação pós-operatório de artroplastia total de quadril. Vou falar aqui um passo a passo das 3 fases. Fala, Joelcio, boa noite, seja bem-vindo. Vou falar um passo a passo das 3 fases. E aí, quem tiver perguntas, enfim, a gente vai discorrendo aí sobre o assunto. Não deixe de curtir, clicar no coraçãozinho aí, para o Instagram impulsionar a nossa live. Clica no aviãozinho e chama os amigos para participar. Então, quem não sabe o que é artroplastia total de quadril, é a prótese, onde nós colocamos uma prótese no acetábulo e uma prótese na cabeça do fêmur. O que acontece? Né, por algum desgaste, por uma artrose, às vezes até fratura, dependendo do tipo da fratura, você não consegue reconstruir aquela estrutura, então nós vamos, os médicos vão optar pela prótese e coloca ali colocado, né, faz uma cirurgia para a colocação da prótese. Essa cirurgia ela pode ser a cirurgia aberta ou a minimamente invasiva. Não sei explicar como funcionam os procedimentos cirúrgicos, mas existe o minimamente invasivo e existe a cirurgia, né, mais aberta. E aí nós temos os acessos. Por isso que é muito importante você conhecer isso para você entender o que está acontecendo para o processo de reabilitação. Porque o acesso cirúrgico vai interferir na tua reabilitação por questão dos músculos. Então, se esse paciente teve uma colocação de prótese com acesso anterior, nós tivemos ali um deslocamento ali do reto femoral, do sartório. Desculpa. Se o acesso for lateral ou látero-posterior, nós vamos ter aí uma incisão, né, no glúteo médio. Pode ter o tensor da fáscia lata. Se o acesso é posterior, aí nós temos a incisão no glúteo máximo. Tudo isso vai influenciar no seu processo de reabilitação. E nós temos
a osteotomia trocantérica, onde corta-se o trocânter, né? E depois faz a reinserção dos músculos. Quais são os músculos que vão, né, no trocânter maior? Eu tenho os pelvitrocanterianos, eu tenho o glúteo médio, mínimo, os abdutores, né? E eu tenho o tensor da face lata que passa próximo ali e ele se liga no trato iliotibial. Então, se você fez esse tipo de cirurgia, você não pode realizar abdução, exercícios de abdução logo depois, como os outros acessos você pode, mesmo que seja abdução sem carga. Nos outros tipos de acesso você pode, no acesso na cirurgia, na colocação de prótese com osteotomia trocantérica, você não vai fazer esse tipo de exercício. Então, parece tão óbvio, mas 99% das pessoas não fazem ou não sabem, não têm esse conhecimento. Infelizmente. Então é importante que você tenha contato do médico ou que você peça para o paciente, né, como que foi, como que aconteceu, como que foi feita essa cirurgia, para você saber o acesso para que tipo de exercício que você pode realizar, ok? Paciente, então, pós-operatório, evitar decúbito lateral, evitar decúbito dorsal, vai ficar lateral e decúbito ventral, vai ficar em decúbito dorsal de início, né? Evitar, como todo mundo já sabe, a rotação interna, a adução e a flexão, né, do quadril, que isso pode causar uma luxação, então, dessa prótese. E evitar depois atividades no dia a dia de cruzar as pernas e etc. Claro que vai depender muito aí da condição do seu paciente e também do tipo de acesso, beleza? Quem está chegando agora, estou falando sobre reabilitação pós-artroplastia total de quadril. Então colocou a prótese no quadril, né? Você que é personal, às vezes chega o paciente, o aluno na academia, na verdade, com a prótese, você, putz, o que eu vou fazer com ele, né? E os fisioterapeutas que pegam logo pós-operatório, né, imediato, então o que pode fazer com ele, certo? Primeira fase, fase de proteção máxima, que vai de 4 a 6 semanas. Pode durar até 4 a 6 semanas. Então o paciente ele saiu do hospital, teve alta, você vai para a fase de proteção máxima de 4 a 6 semanas. Então o que você precisa fazer? Deambulação, né? Logicamente com auxílio de órteses, né? Muleta, o pessoal chama, enfim. E exercícios de força para diminuir a hipotrofia e a inibição reflexa. Então, se você corta um músculo, aquele músculo ali, ele foi machucado. Aí você fez o processo cirúrgico, mas aquele músculo foi machucado. Vai ter um processo de cicatrização. E esse processo de cicatrização pode gerar uma rigidez. Então, é importante que você faça até um trabalho de liberação miofascial. Mas ele tem dor, tem edema, cuidado não ficar apertando muito ali se está com dor ainda nos tecidos moles, tem um processo inflamatório, né? Mas é importante você trabalhar com isso. E aí, quando você tem uma lesão em um músculo, você causa inibição dele mesmo, né? Então você tem a inibição reflexa e de outros até para você não movimentar aquela articulação, né? Então quando você tem uma inibição dos músculos que movimentam, né, que fazem parte da movimentação daquela articulação, eles vão se hipotrofiando. E esses músculos são fundamentais para manter a estabilidade e manter a funcionalidade desse paciente. Então é fundamental a gente fortalecer, nem que seja isometricamente, para evitar esse tipo de problema. Só que, dependendo, por exemplo, com a osteotomia trocantérica, você não deve fazer exercício nem isométrico de abdutores, porque tem que esperar aí umas 8 a 12 semanas aproximadamente, porque esse processo de reinserção dos músculos ali, né, dos abdutores e rotadores externos, se você fizer um trabalho de força isométrica, você pode ter um problema ali, né? Então tem que esperar um pouquinho mais. Então como é que a gente faz? Recuperar a mobilidade ativa. Então pede para o paciente começar a realizar exercícios de mobilidade, mesmo deitado, raspando o calcanhar na maca, realizando a abdução. Estou em decúbito dorsal, vou realizando a abdução. Eu não tenho a ação da gravidade. Então essa abdução vai ser feita sem uma resistência. Então eu vou raspando o pé ali na cama. E eu posso fazer com alguma assistência do terapeuta, né? Então essa primeira fase, a gente vai pensar em exercícios
Ativos assistidos de quadril na cama, né? Quando se pensa em quadril, não faz ainda muito exercício de força, ativo assistido. Você pode fazer flexão e extensão do joelho sentado. Então, sempre que for colocar o paciente sentado com a prótese, que acabou de colocar uma prótese de quadril, você tem que colocar ele numa posição onde ele não fique com uma flexão de 90 graus. Sempre tem que estar o joelho abaixo da linha do quadril, sempre. Por isso que a gente não senta o paciente na cama, porque a cama afunda e aí ele pode ficar com o joelho mais alto do que o quadril. E aí isso pode causar também um problema nessa prótese, né? Pode causar uma luxação. Então a gente tem que fazer esse exercício de flexão e extensão de joelho sentado com o joelho abaixo da linha do quadril, ó, né? E aí realiza a flexão e extensão de joelho, porque são músculos importantíssimos também para a manutenção da estabilidade do joelho, e você já pode fazer fortalecimento dessas estruturas, né? Rotação ativa de quadril. Então, rotação, pessoal. Rotação é você pegar o membro inferior e realizar rotação. Ó. Isso aqui é a rotação do membro superior. Ó. Rotação do húmero. Ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, é circundução. E o pessoal confunde muito isso. Se você lê no livro, no artigo, é um termo técnico, né? Ah, mas todo mundo fala rotação e tá fazendo circundução no meio, né, no senso comum aí. Não importa. Se você leu no livro científico, né, no livro ou no artigo, rotação significa rotação, não é circundução. Se você realizar circundução de início, você vai ter problema. É rotação. Então o pezinho dele tá aqui, vai rotacionar assim, ó, o quadril. Ó. Rotação lateral e medial, né? Não é uma circundução, ok? Então é importante também ganhar esse movimento de rotação do quadril em posição quadril neutra. Não vai realizar flexão de quadril e daí realizar rotação. Neutra. Tá deitado na cama. Abdução sem ação da gravidade, né? Já falei, deitado. Exercícios pendulares em pé, igual os exercícios pendulares de Codman que a gente faz para membro superior. Exercícios pro quadril, pro membro inferior. Então fica em pé, apoiado num degrau, por exemplo, e fica fazendo exercício pendular. Aí sim é uma circundução, mas é mínima, bem pequena, né? E está em pé, sem realizar flexão, sem realizar extensão do quadril. Põe uma caneleira, se achar necessário, e faz esse trabalho de circundução ou exercício pendular. E no início eu prefiro fazer pendular frente e trás, lateral, sem realizar a circundução. Essa é a minha opinião, ok? Atividade de equilíbrio. Você vai utilizar equilíbrio? Sim, ele já está com a órtese, com a muleta, né? E você vai fazer equilíbrio bilateral ou bipodal. Não vai colocar ele para apoiar em um único membro. Ele vai apoiar bipodal. Aliás, todo mundo que você vai prescrever treino de equilíbrio tem que ser primeiro bipodal para depois unipodal. Estático para dinâmico. E assim vai, né? Então você vai começar com apoio bipodal para depois unipodal. Vai descarregando o peso naquele membro que foi operado, né? Você pode fazer elevação de quadril também na cama, com os dois pés apoiados, né, bilateral. Faz elevação de quadril, pequena amplitude para ir trabalhando já com fortalecimento aí dos glúteos. Então essas são as orientações. É claro que você pode extrapolar além disso, né, colocar mais exercícios, mas as orientações da primeira fase de reabilitação pós artroplastia total de quadril. 4 até 6 semanas. Ah, isso é engessado, professor? Não. Se você vê que o seu paciente está bem, você pode evoluir ele antes. Se você vê que ele está mal, você não vai evoluir para a próxima etapa só porque passaram-se 4 ou até 6 semanas. Você continua com ele se ele não está bem. E é por isso que nós temos que ter critérios. Sempre tem que ter critérios. Sempre tem que ter critérios. Nunca esqueça disso. Critérios para evolução, critérios para prescrição. Né? Você não pode prescrever de forma aleatória. Critérios para você evoluir para a segunda fase de reabilitação da artroplastia. Pessoal que está chegando agora, estou falando aqui sobre reabilitação de ATQ. Eu não estou chorando, tá? Eu não estou emocionado com a live. É gripe mesmo, o negócio tá feio. Vamos lá. Espero que vocês estejam ouvindo bem, né? A garganta também não está muito legal.
Então, critérios para progressão para a fase 2, a incisão bem cicatrizada. Na fase 1, você vai ter foco na cicatrização também. E tem o pessoal que conhece a parte de dermato, a parte de edema, para dor também você pode utilizar alguns recursos, eletrotermo, né, que você conhece aí, eletrotermofoto. Termo não usa, né? Não usa. A gente vê na literatura nem calor nem frio. Não usa na prótese aí, né? Na pós-cirurgia. Deambulação independente, sem alguém, né, auxiliando, mas com a órtese em superfície plana, superfície alinhada, né? Sem irregularidades. Então, se ele está deambulando com uma superfície plana, mesmo com a órtese, já é um critério para passar para a fase 2. Se ele tem a incisão bem cicatrizada, é um critério para passar para a fase 2. Apoiar o peso no membro lesionado, no membro operado, sem flexão do joelho. Ele já tem uma extensão total do joelho, já tem uma condição. Por isso que na primeira fase você fez exercícios de extensão de joelho. Ele vai usar muito para apoiar. Então não dá para pensar só no local, na articulação do quadril. Não dá para pensar só, preciso ganhar mobilidade e fortalecer a articulação do quadril. Você tem que pensar no todo. Por isso que a gente fez exercícios de extensão de joelho na primeira fase, tá? Mais um critério, então, a amplitude de movimento funcional do quadril. Amplitude de movimento funcional é que ele consiga, né, ter um mínimo de movimentação, de flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e externa, para você avançar para a fase 2. Então, na fase 1 de proteção máxima, você vai pensar muito em ganho de mobilidade. E o ganho de mobilidade não é só ficar fazendo mobilização lá, circundução, enfim. E não é só realizar alongamentos também. A isometria é muito interessante, os exercícios isométricos, a liberação miofascial, enfim, tem várias coisas que você pode explorar para ganhar mobilidade, ok? Último critério é força muscular. Tem que ter uma força muscular interessante para você evoluir para a fase 2. Se você não fez nada de fortalecimento, meu Deus, passaram 4 semanas eu não fiz nada de fortalecimento ainda. Fiquei ali porque ele estava com muita dor, e eu fiquei só na mobilidade e tal. Você já cometeu um erro aí, né? Mas enfim, vamos supor, hipotético aí, que não conseguiu fazer de jeito nenhum fortalecimento. Então não dá para progredir. Você tem que fazer um pouco de fortalecimento para progredir para a fase 2, certo? Se tiverem dúvidas, coloca aí. Eu vou tomar bastante água hoje, pessoal, porque ó, a garganta não tá fácil. Fase 2, fase de proteção moderada. Se a fase 1 era a proteção máxima, agora a gente vai para a fase 2, fase de proteção moderada pós artroplastia total do quadril. Viu que uma galera chegou agora? Então eu tô falando das fases de reabilitação pós artroplastia total de quadril. E não é só a reabilitação, né? Os personagens também fiquem ligados, porque lá no final, a fase 3, a gente vai falar muito dessa parte de funcionalidade, exercícios funcionais, né? E trabalhar com tiros, trotes e mudança de direção, enfim. Vamos chegar lá. Então não é só para o fisioterapeuta aqui, ok? Então vamos lá. Primeiro, força muscular. Tem que fase 2, cara, força muscular. É a fase de proteção moderada, desenvolver força. Abdutores, principalmente, complexo posterolateral. Ah, mas só o complexo posterolateral? Lógico que não. Tem que parar com essas coisas de achar que é uma única coisa. Você tem que avaliar, né? As pessoas querem receita de bolo. Ah, eu vou lá, quero 2 ovos, 3 xícaras de farinha. Não existe isso, pessoal. Parem com isso. Aliás, parem de gastar dinheiro com isso, né? Pegar receita de bolo e não sei o quê. Então, assim, o que a gente precisa entender aqui? Que você precisa ter força, principalmente dos abdutores do complexo posterolateral. Mas quem que vai dar estabilidade para o fêmur na cavidade acetabular? Quem que traciona? Você tem que saber de músculo e dos seus vetores. Você tem que saber a base, pessoal. Os músculos vão tracionar para onde? É igual o manguito rotador. O manguito rotador não traz o húmero para a cavidade glenoide, os 4 músculos, e faz uma depressão. Então ele faz uma coaptação com depressão. Quais são os músculos que fazem isso no quadril? Os pélvico-trochanterianos, né? Os 6 músculos: obturador interno e externo, gêmeo superior e inferior, quadrado femoral e piriforme. Os glúteos, médio, mínimo, um pouquinho do máximo, né? Tracionando para cima. E ainda nós temos adutores também. Nós temos os adutores. Então você tem que avaliar para você ver qual é a real necessidade.
E se você não está percebendo, não está conseguindo avaliar, fortaleça na dúvida, né? Então, fortaleça, mas mantenha também o comprimento. Então, não é só fortalecer complexo posterolateral e abdutores. É o mais importante nesse momento, sim, mas anteromedial também, pessoal. Os adutores e coxa tem que fortalecer muito. Como a gente já falou, ele vai ter que ficar em pé com o joelho estendido para passar para a segunda fase. Então é importante tudo. Desculpa. E nessa fase 2 vai ser fundamental o fortalecimento do core. Agora que ele já tá ficando em pé e caminhando, né, deambulando sozinho, com o ártese, obviamente, mas no terreno regular, tá na hora de você trabalhar core, e bastante core. O core, digo core central mesmo, porque daí a gente tem o hip core também, que é muito importante, né? E aliás, nessa fase aqui, que é força muscular, a fase 2 de proteção moderada, cara, faz exercício para o membro superior, ele precisa segurar, ter força, precisa ter um gasto energético, o cara tá parado, tava parado, né? Ficou parado um tempo. Precisa ter gasto energético. E outra coisa, você tem que entender que o paciente não tem uma coisa só. Você tem que avaliar como um todo, o seu paciente, seu aluno, seu cliente, enfim. Se ele é um diabético e fez a artroplastia do quadril, e aí, o diabético que se lasque, né? Eu vou pensar só no quadril. Não dá. Gere exercício para ele ter um gasto energético, melhorar a circulação, diminuir essa glicemia, melhorar a função cardíaca. Então, se ele está lá acamado, até na fase 1, vai fazendo exercício para membro superior. Beleza? E agora na fase 2, então, abdutores e rotadores externos, né? Os pélvicos trochanterianos, complexo posterolateral. Predomínio de volume sobre a intensidade. Princípio básico da prescrição de exercício: interdependência volume e intensidade. Predomínio de volume pela intensidade. Se você vai incrementar alguma coisa, incremente o volume antes da intensidade. Depois você pensa em incrementar a intensidade, que também vai ser importante, mas vamos com calma, ok? Você pode fazer mini agachamentos. Você já pode utilizar mini agachamentos para ir fortalecendo, né, glúteos e musculatura do membro inferior. Você pode pegar super band, pisa em cima do super band, ele segura aqui, ó, faz mini agachamentos com a super band, faz mini agachamentos com halteres ao lado do corpo, dá um kettlebell, ele segura aqui no peito, faz mini agachamento. Se for possível, né, a estabilidade. Se não, faz mini agachamento. Você vê que está perdendo muita estabilidade, cuidado, né? Faz mini agachamento, deixa uma cadeira atrás, proteção, fica você atrás, fica perto de um lugar que ele pode segurar, né? Mas tem que fazer, tem que fazer. Isso cadeia fechada, né? Antes disso a gente pode fazer cadeia aberta, também os exercícios de fortalecimento, que eu já falei, né? Reflexão e extensão do joelho, super importante. E aí, outros exercícios que vão ser fundamentais, já começa a entrar a parte funcional, subir e descer degrau, né? Elevação pélvica, para trabalhar glúteos, elevação pélvica com a mini band, daí você já dá uma ativada no glúteo médio, rotadores externos, para buscar maior estabilização. Você pode fazer o afundo, né? O avanço, como quiser chamar aí. Claro que cuidado com as amplitudes de movimento, né? Por isso que ele tem que ter uma amplitude de movimento funcional para você passar para essa fase. Se ele não tem uma ADM funcional, que é lá na primeira etapa, que é um critério para passar para a segunda, como é que você vai evoluir? E você não pode chutar, né? Acho que ele está bem, acho que agora eu vou passar para a segunda fase. Quem prescreve por etapas, né? Que tem esse controle, essa periodização. Que a maioria, eu acho que vai prescrevendo, e daí vê que tá melhorando, vai no chutômetro, né? E vai indo, acho que ele tá bom, vou dar alta para ele, né? E que critérios tem para dar alta? Não, acho que ele tá bom, eu vi ali que ele tá forte, tá levantando, sentando. Aliás, o teste de sentar e levantar por 30 segundos é fantástico para você avaliar isso. Você faz o teste e fala, ó, em 30 segundos você levantou e sentou 15 vezes. Daqui a pouco você faz de novo, passaram 2, 3 semanas, 4, sei lá, você faz de novo esse teste, você fala, cara, você fez 30 vezes, você fez um movimento por segundo, né, sentar e levantar. Olha quanto você melhorou, olha a tua evolução. Faz o time up and go, né? O time up and go, você deixa um cone lá 3 metros, vai lá no cone, contorna o cone, vem e senta. Depois, lá na frente, você repete esse teste. Olha quanta coisa você tem para mostrar para ele a evolução, para ele entender o valor do seu trabalho, né? Prescrever sobre teste funcional, o Rafael comentou aqui.
Sim, prescrever sobre avaliação, de uma forma geral, né? É importantíssimo, desde a anamnese, avaliação postural estática, testes, tudo isso vai te dar muita informação para você prescrever, né? Certo? Então essas fases que eu estou falando aqui são fases... Não é que você deve seguir totalmente engessado. Você vai sempre avaliar e ver a progressão, né? Mas fase 2 tem que já subir e descer degrau. Né, pessoal? Tem que subir e descer degrau, que isso é já uma parte funcional. Exercícios pro core. Exercícios pro core não é sair fazendo abdominal feito louco, né? Começa com os isométricos, pouca carga. Começa com exercícios mais de estabilidade. Quem chegou depois, pessoal, não tô chorando, não estou aqui emocionado com a live, apesar de estar muito legal. É a gripe mesmo, tá? Garganta tá pegando. Mas eu não podia vir aqui, não podia deixar de fazer essa aula para vocês, né? Porque toda segunda às 8h30 eu tô aqui dando aula para vocês, independente. A não ser que seja um caso, né? Muito, muito extremo aí que a gente não consiga ver, mas estamos aí, ok? Obrigado, Graciela. Muito obrigado. Já tomei uns negócios aí. Não, tomei um antigripal, tomei uns chá aí, chá de boldo, né? Pessoal, fase de proteção. Deixa eu ver aqui, me perdi, então, meu materialzinho de apoio. Restaurar a ADM, então alongamento assistido pela gravidade. Olha só que legal isso aqui. Essa dica eu tirei do Kisner. Quem não conhece o Kisner, Exercícios Terapêuticos, fantástico livro. Você vai fazer o teste de Thomas, né? Tem a maca, o paciente fica com o joelho para fora da maca e os pezinhos pendurados aqui, né? E aí, ele puxa aqui, ó. Abraça esse aqui, o outro vai vir junto, né? Se tiver encurtado. E é lógico que pós a artroplastia, você puxa um aqui, né? Esse aqui, ó. O outro levanta junto, a outra perna. Tá penduradinho lá, né? Deitado. E aí, quando ela levanta, e a outra levanta junto, a ação da gravidade vai incidir aqui, ó, e vai forçar esse membro para baixo, alongando os músculos flexores de quadril. É muito importante isso. Leite, mel, alho e cachaça, receita da avó. Caramba, né? Nossa senhora, depois sai de perto. Então o teste de Thomas ele é usado para... Você pode usar para avaliar, mas também você consegue ter uma ação na gravidade ali, fazendo um alongamento nos flexores de quadril. Você deitar em decúbito ventral. Você está deitado em decúbito ventral, a tendência é realizar uma anteversão pélvica, uma hiperlordose, que vai favorecer o alongamento da musculatura flexora de quadril. Pra gente eu não sinto alongar nada. Sim, mas para você. Mas para quem tá parado, e ainda mais, se fez uma incisão anterior para a colocação da prótese, que teve lá o deslocamento, né, do reto femoral e do sartório, vai ser bem importante. Não vai fazer isso de início com ele, né? Ok? Veja, pessoal, depois vocês podem estudar um pouquinho os acessos, né? O acesso anterior, a gente não, os médicos, eles deslocam, né, o músculo. No acesso lateral, muitas vezes você tem desinserção de músculos depois da reinserção. Então no anterior só tem o deslocamento, então não afeta tanto, mas pode machucar os tecidos, né? A gente vai divulsionando os tecidos. Eu fazia muito em rato, né? Em humano eu nunca fiz, mas fazia muito em rato isso. E aí ia separando, divulsionando e achando os músculos que eu queria e as articulações também, né? O nome do livro é Exercícios Terapêuticos, da Caroline Kisner e Kolbe. Kisner e Kolbe, tá? Caroline Kisner e a Kolbe, eu não sei qual que é o primeiro nome. Exercícios terapêuticos, tá? Sensacional. Outro livro sensacional que vocês podem adquirir é esse aqui, ó. Esse livro é sensacional, Treinamento Clínico Funcional, escrito por mim mesmo. O autor é esse que tá falando para vocês, tá? Treinamento Clínico Funcional. Mas esse aqui, ele ainda não tem sobre lesões, mas me aguarde. Ano que vem, acho que ano que vem, ou se a gente conseguir, final desse ano, estamos lançando treinamento clínico funcional nas lesões musculoesqueléticas. Esse aqui é nas doenças crônicas não transmissíveis. Quem quiser, link na bio, vai lá, você vai entrar no Mercado Livre e adquire lá com facilidade, chega na sua casa, não precisa fazer nada. Então, como eu já falei aqui na fase 2, né? Então esse tipo de alongamento, claro, cuidando se o acesso é anterior ou anterolateral,
porque aí você teve um machucado, vamos dizer assim, né, de uma forma mais simples, machucou um pouquinho, deslocou a musculatura ali, divulsionou, separou, fáscia e etc. A fáscia, né, tem um processo de cicatrização, então, quer autografado? Claro, é, é só você me mandar, então, uma mensagem, manda aqui depois no direct, e aí eu faço para você, tá bom? Então, cuidado com o acesso anterior ou anterolateral com os exercícios de alongamento para músculos anteriores. Se o acesso é lateral, posterolateral, daí você cuidado, né, mais com a musculatura abdutora e rotadora, ok? Mas, quando isso de início, né? Beleza, já estamos na fase 2, fase de proteção moderada. Então você vai tomar um certo cuidado. Você acha que se você acha que ele tem possibilidade de alongar esses músculos, já vai, tá? Ok? Estabilidade postural e equilíbrio e marcha. Tem que fazer isso. Eu acho que minha visão é o principal da fase 2. Fortalecimento dos músculos e buscar equilíbrio e marcha. Equilíbrio e marcha. E o equilíbrio, como eu já falei, seguir as recomendações do American College of Sports Medicine. Estático para dinâmico, bipodal para unipodal, grandes plataformas para pequenas, olhos abertos para olhos fechados. Isso significa que você não vai pegar e meter um disco de equilíbrio para ele já de início apoio unipodal. Não pode, né, pessoal? Você tem que fazer uma progressão. Se você vê que no bipodal estático ele está muito bem, faça um bipodal dinâmico. Por exemplo, com mini agachamentos. Ou você vai para o unipodal estático. Ou ainda, você vai para o bipodal, fecha os olhos. Pronto. Ou ainda, coloca uma superfície de maior estabilidade. Então você tem essa... Olha quanta coisa você pode ir evoluindo. Só que evoluir uma coisa por vez, não quero evoluir tudo. O que eu vejo muitas vezes, pessoal, é assim, o cara faz um agachamento no mini trump. Nossa, foi super bem. Amanhã o cara vem pro o agachamento unipodal no bozozinho, como é o nome? Do disco de equilíbrio. Você tá maluco? Vai por etapas, né? Ok? E aí buscar os exercícios de marcha em terrenos irregulares e instáveis. Pode utilizar a órtese? Pode, mas se você conseguir tirar, dar a mão para ele, vamos junto. E vai em terreno irregular. Trabalhar muito propriocepção, né? Quando você tem lesão nos músculos... Mas professor, você está falando de prótese e tem lesão? Sim, porque o processo de cirurgia vai fazer lesão nos músculos. É tão óbvio, mas as pessoas não pensam dessa forma, pessoal. Infelizmente. Então, olha só. Cortou o músculo, né? Ah, mas ele fez a reinserção. Perfeito. Mas você tem um processo inflamatório, você tem um processo de cicatrização, de remodelação. Vai ter acúmulo de matriz extracelular ali, colágeno, rigidez tecidual, né? Então é importante, você vai perder propriocepção. Lógico que vai perder propriocepção. Então você precisa trabalhar isso. Beleza? Fase 2, critérios para progressão. Anota, asterisco, estrelinha, marca-texto, coraçãozinho. Critérios para progressão. Você sempre tem que ter, pessoal, independente da condição. Independente se não tem nenhuma lesão, nenhuma doença. Eu só quero condicionamento físico, eu quero hipertrofia. Você tem que ter critérios para progressão. Por que você faz um exercício de membro inferior antero-posterior, apoio antero-posterior, se você não fez o lateral primeiro? Né, o cara tem que é muito mais fácil o equilíbrio do que aqui. Você tem um critério para progressão. Como é que você vai evoluir para uma passada se o cara nunca fez o afundo, que não tem deslocamento? Tem que ter critérios. Critérios para a fase 3, então, para eu sair como eu pegar meu paciente ou meu aluno ali da fase 2 e levar para a fase 3. Tá? O da fase 2 dificilmente ainda vai vir para você que está na academia. O personal vai pegar geralmente fase 3, tá? Mas se liga nesses critérios aqui. Deambulação sem dor, o cara anda sem dor, ok? Como sem bengala, ainda pode ter órtese, como eu falei ali, você vai deambular na fase 2 em terrenos irregulares, você pode dar a mão para ele, pode ajudar, ou deixa ele com a órtese mesmo, não tem problema, com a bengala, enfim, né? Em superfícies irregulares, então ele já tem que deambular em superfícies irregulares com ou sem bengala, né? ADM, força funcional do membro operado. Lógico, tem que ter força e ADM, o que é isso? Força funcional, amplitude de movimento funcional. Ele tem que conseguir subir e descer escadas, ele tem que conseguir sentar e levantar. São movimentos que exigem força e amplitude de movimento, ok? Independência nas AVDs. Então ele é independente, consegue tomar banho, se vestir, sentar, levantar, dormir, enfim, nas atividades de vida diária. Ele é independente?
Sim. Então vamos para a fase 3, aí a fase 3, meu amigo, aí é pau na máquina, né? Então fase de proteção mínima, fase 3, você não precisa mais se preocupar tanto, mas se preocupe um pouco, né? Mas fase de proteção mínima, geralmente cerca de 12 semanas de pós-operatório, então já se passaram 12 semanas, 3 meses aproximadamente, né? Mas, como eu sempre falo, não é uma regra geral, você pode encurtar isso ou pode estender isso, depende da tua avaliação e da tua experiência como profissional. Agora, nessa fase, nós vamos integrar o treinamento de força e o de equilíbrio com atividades funcionais. Aí sim, vem o que o pessoal chama de treinamento funcional. Para mim, tudo isso aqui que eu falei desde o início é treinamento funcional, né? Porque funcional é aquilo que quer devolver a funcionalidade para o meu paciente ou para o meu aluno. Mas, pela metodologia que fala por aí, né? Agora sim é o treinamento funcional. Você vai fazer treinamento de força aplicado para atividades funcionais, treinamento de equilíbrio aplicado para atividades funcionais, reproduzir gestos motores do dia a dia. Então agora você pode integrar padrões de membro superior com membro inferior, fazer agachamento com desenvolvimento, o thruster lá, né? Fazer afundo com rotação de tronco. Aí você começa a realizar mais exercícios que estão relacionados com o dia a dia. Ah, mas ele não utiliza esses exercícios no dia a dia, então faz outros. Faz sempre o máximo da especificidade, aquilo que é mais específico para ele. Beleza? Então continua com força, aumenta a carga agora não é a hora de aumentar o volume, é a hora de aumentar a intensidade e sempre que possível buscar essa funcionalidade, né? Então eu tenho um artigo que mostra a reabilitação de ATQ em 2 grupos. Um grupo fez a fisioterapia convencional, que eles fizeram os mesmos exercícios que faziam no intra-hospitalar, que é ADM, exercício de fortalecimento isolado, e o outro grupo fez reeducação neuromuscular. O que era a reeducação neuromuscular? Eles faziam apoio unipodal, com uma faixa aqui nas espinhas ilíacas anterosuperiores, para ver se ele ia ter desnivelamento pélvico, e aí esse paciente tinha que ficar olhando e corrigindo, então treinando o cognitivo para a estabilidade pélvica. Fazia exercício da escadinha, né? Frente e trás, lado, lateral, lateral, né? Fazia o carioquinha lá, que é tipo cruzando as pernas, né? Então fazia esse tipo de exercício. Exercício de força com resistência progressiva, logicamente. E aí o que eles viram de desfechos? Que os 5 participantes do grupo de reeducação neuromuscular, os 5 melhoraram as variáveis de performance, tempo de marcha, subir dessa escada, força. E do outro, eles viram que nas variáveis, acho que 2 de 5 participantes conseguiram melhorar essas variáveis aí, né? Então é lógico que o programa de reeducação neuromuscular, né? Ou funcional, a gente pode chamar de treinamento funcional, sei lá, como quiser chamar, favoreceu muito a funcionalidade. Então, desculpa, melhorou muito a funcionalidade, certo? E a gente vê artigos, pessoal, desde, ó, vou até achar aqui, ó, o artigo de 83 do Lyons e colaboradores, ele fala que abdutores de quadril estabilizam o tronco e o quadril durante a deambulação. Só que só fortalecer esses abdutores de quadril não resolve. Você tem que estar com esses abdutores de quadril ativados durante a deambulação. E como é que você vai fazer isso? Utilizando recursos de estabilização externa e estabilização interna. Professor, não sei o que é isso que você está falando. Vai no meu feed que tem um post sobre estabilização externa e interna. Curte ele, compartilha com os amigos e curte todos os outros posts também, tá? Já aproveita e estuda lá, que tem um monte de conteúdo. Tá? Para você entender a diferença de estabilização interna e externa, que é super simples, mas é até uma coisa importante que muitos já fazem, mas que você pode inserir na sua periodização. Começa com a externa e evolui para a interna, ok? Sobre o exercício carioquinha, deve ser evitado no pós-operatório por causa da adução do quadril? No pós-operatório, sim. Nós estamos falando aqui na fase 3 já, que é depois de 12 semanas, desculpa, depois de 3 meses já, ok? Então aqui você já pode fazer, nessa terceira fase. Lembrando que é uma dica, né? Eu tô passando um roteiro, mas você vai ter que sempre avaliar o seu paciente. Mas depois de 3 meses você já pode, ok? Beleza, Graciela? Então vamos lá.
Incrementar a intensidade e o volume da marcha também, né? O exercício de força incrementa a intensidade na fase 3 e a marcha você vai incrementar a intensidade e o volume. Aí já estimular mais o cardio também, porque esse indivíduo ficou também com aquela marcha fraquinha no começo, né? E o cardio também vai caindo. E o cardio é uma aptidão relacionada à saúde. 4 aptidões físicas relacionadas à saúde: força muscular, flexibilidade, cardio e composição corporal. Relação massa gorda e magra. Então você tem que desenvolver isso no seu paciente para ele ter uma boa saúde. Então, dá-lhe cardio 2 a 4 vezes na semana, de 2 a 4 vezes, você que escolhe. Se quiser fazer mais, só cuidado para não sobrecarregar, né, a articulação ali. Então, cuidado com o volume. E aí você vai trabalhar com incremento de volume ou de intensidade, vai periodizando isso. Como que eu vou aumentar o volume? Só dar esse exemplo aqui que às vezes muitas pessoas não entendem isso, né? O volume da marcha. Você vai caminhar um tempo maior, uma distância maior. Como que você vai alterar a intensidade da marcha? Vai fazer mais rápido ou vai pegar um aclive, né? Vai subir uma rampa, vai subir. Você desce com o teu paciente, se você atende a domicílio, vai dar a volta na quadra, você vai ver quando você tem rampa. Subida é interessante, descida muito, porque você trabalha a fase excêntrica. Por isso que eu sempre falo também, o trabalho com elástico é muito legal, porque ele te melhora a coordenação, trabalha muito fase excêntrica. Faça trabalho com elástico no início. Vai ser muito bom para melhorar a coordenação neuromuscular. Ok? Muito bem, muito bem. Mais dúvidas, pessoal? Essas são as 3 fases, então, de reabilitação pós-ATQ. A primeira fase, proteção máxima, não vai realizar exercícios contra a ação da gravidade de abdução, exercícios de mobilidade e exercícios isométricos somente. Não vai ficar de lado fazendo abdução lá, né? Exercícios isométricos, desde que não tenha feito uma osteotomia trocanteriana, tá? Se fez, daí não pode. Osteotomia trocantérica tem que ficar mais tempo paradão lá. Não vai apoiar também, tá? Os outros tipos de excesso você já pode apoiar e ir soltando o peso nessa perna que foi operada, né? Você gosta de hidro para esse tratamento de pós-operatório? Eu acho que pode agregar sim. Eu não utilizo, né? Não tenho piscina no meu espaço, não utilizo, mas eu acho que pode agregar, principalmente no início, né? Tem que ver quanto a cicatrização da incisão também, mas eu acho que pode, por causa da diminuição da ação da gravidade. Mas, assim, eu faço uma ressalva aqui, não acho necessário e não usaria em excesso, porque o que ele precisa é de gravidade, porque a ação da gravidade que vai fazer uma cocontração e ativar essa musculatura do quadril, do membro inferior, para ele já ganhando propriocepção e fortalecendo essa musculatura para deixar ele em pé e voltar a ter boa funcionalidade, ok? Aí fase 2, como a gente tá só fazendo um review aqui, né? Fase 2 é proteção moderada, então já incrementa a força, aumenta a força, de preferência, se for, dá preferência ao volume sobre a intensidade, né? Você já pode colocar alongamentos assistidos, né, com a ação da gravidade, como eu falei lá do teste de Thomas, o decúbito ventral. Você pode fazer alguma coisinha de alongamento também, sempre limitado com a dor e não fazendo amplitude extrema, né? E a fase 3, então, já é aquela fase funcional, pessoal, funcional. Força e exercícios funcionais, exercício de equilíbrio, mas aplicado à realidade dele. Muito exercício de escada, de caminhada, agachamentos, exercícios tridimensionais, né, que envolvem os 3 planos de movimento. Então a articulação vai ter que trabalhar tanto no sagital, no frontal, como no transverso, né? Então, aí você extrapola, é uma fase mais tranquila para se trabalhar. Beleza? Mais dúvidas? Tomar meu último gole d'água. Peço desculpas aqui pela gripe, né? Mas não poderia deixar de vir fazer essa aula aqui para vocês. Pessoal, então lembrando, dia 16 de maio, agora, eu vou fazer o lançamento do meu curso Descomplicando Exames de Imagem, mas ele não é só sobre exames de imagem, é como você vai utilizar os exames de imagem junto com a sua avaliação e como que o que você extrair daquilo vai interferir na tua prescrição e no teu tratamento, né? Então você entendendo isso,
você conversa com o teu paciente, com o teu aluno, cara, você vai ganhar muita credibilidade. Porque ele vai entender que você, meu Deus, cara, você entendeu o que está escrito aí e você está utilizando isso para prescrever. Então você vai ter um resultado, eu vou ter um resultado, né, no caso, o paciente ou o aluno pensa, muito melhor, né? Então, quem quiser, vai lá no link da bio, tem lá um botãozinho lá, clica lá, vem participar do grupo do WhatsApp, que lá eu vou passar todas as informações, vou fazer um aulão dia 16, você não pode perder. Ganhe mais credibilidade, confiança e gere resultados, descomplicando exames de imagem, dia 16. Nos vemos lá. Vou ficando por aqui, então pessoal, segunda que vem estou de volta no mesmo local, no mesmo horário, às 8h30. Uma boa semana a todos, um grande abraço e tchau!